Então, primeiramente, boa noite a todas as mulheres que estão aqui participando. Eu quero agradecer demais a todas pela presença. É um assunto muito importante para quem empreende. Vendas é o coração da empresa. A empresa que não vende não tem empresa, saibam disso. Na empresa que não vende, fecha, porque realmente você não tem um negócio, você só tem um CNPJ. Então, hoje a gente vai trazer esse conteúdo para fomentar principalmente as vendas de vocês e para trazer a técnica, né? Porque não é dom somente, né? Existe sim a oratória, fórmulas onde você vai trabalhar ali o seu dia a dia para vender mais, mas existem técnicas que você pode aplicar dentro do seu negócio e que você vai vender muito mais. Então, eu trouxe a Glenda Salles. A Glenda, ela tem até um nome, comentei isso hoje, que é Sales, né? De promoção, de De muito bom. venda mesmo. É venda. Então, Glenda, eu quero que você fale um pouquinho de você também, tá? Vou dar esse Perfeito. espaço. E muito bem-vinda, obrigada. Obrigada às mulheres que estão participando e obrigada também às mulheres que vão assistir o gravado depois, porque eu fomento para que elas façam isso, tá? E se assistiu o ao vivo, assiste o gravado depois para gravar o conteúdo. Boa noite. É isso, muito bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e feliz. E quero, a princípio, já fazer um acordo com vocês, tá? E esse acordo é o acordo de todo mundo. Primeiro, participar, eu acho que a participação é muito importante. Então, participem, perguntem, tragam exemplos. Essa troca aqui é além do conteúdo que eu preparei. É muito mais sobre o dia a dia de vocês e como a gente pode colaborar para que efetivamente os desafios com venda sejam ultrapassados e vocês consigam vender muito mais, tá? E o segundo acordo que eu gostaria de fazer com vocês é todo mundo com papel e caneta na mão, porque faz uma super diferença para vocês anotarem os insights de vocês, palavras-chave, pontos que vocês querem pesquisar. Então, sempre eu, inclusive, tenho aqui o meu, inclusive, para deixar aqui de backup, tá? Vou compartilhar a apresentação com vocês e ali já tem a minha apresentação. Todo mundo está vendo a apresentação? Está visível para todo mundo? Sim, Perfeito, perfeito. tá? Primeiro, né? A gente vai falar de vendas e contorno de objeções. Vocês vão ver que eu trouxe bastante, e a grande essência da proposta é sobre contorno de objeções, porque é onde muitas vezes a gente bloqueia ou a gente perde os nossos clientes, né? E até chegar esse momento, a gente tem o processo de prospecção e depois o contorno da objeção para fechamento. Então, diante desse conteúdo, eu vou trazendo os pontos de início e de término para vocês, tá? Então, falaremos de vendas e contorno de objeções. Eu sempre deixo muito claro de que vendas é verdade e confiança. E por que que é verdade? Porque a maneira como você vende, ela é única. Você pode ter o mesmo acesso ao conteúdo e à técnica. A maneira como você faz, ela é sua. E isso é muito singular e potente. E por que que é confiança? Porque o cliente ele só compra quando ele confia. Hoje, a gente tem várias ferramentas, inclusive, principalmente do digital, que nos permite trazer no dia a dia o que a gente faz, como a gente faz, o que a gente acredita, e tudo isso vai colaborando para que o cliente se sinta seguro e passe a confiar em você ao ponto dele te escolher. Tanto em prestação de serviço quanto em venda de produto, tá? Porque a gente é, quase 100% das vezes, a representação da marca, seja de produto ou seja de serviço. Então, trazer isso todos os dias também favorece e muito o seu posicionamento, a sua forma de vender, até porque a venda ela acaba sendo a consequência, tá? Tem gente entrando, maravilhoso. Boa noite para quem está entrando. E aí, para trazer um pouquinho sobre quem é Glenda Salles, né? Então, profissionalmente falando, eu sou formada em Relações Públicas, depois da faculdade fui para Vancouver, no Canadá, morei lá, estudei durante um ano, fiz cursos de comunicação corporativa, voltei para o Brasil, trabalhei durante 8 anos numa agência com a parte de eventos totalmente patrocinados, então era aquisição de dinheiro, com fusão e aquisição, endomarketing, comunicação corporativa, era a veia de RP. Mas ainda tinha uma formiguinha, assim, alguma coisa dentro de mim que falava, poxa, mas como vai ser lá fora? E aí, 8 anos depois do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, morei durante 6 anos em San Diego, na Califórnia.
Lá eu fiz um MBA em International Business e com o MBA eu tive direito ao visto de trabalho. Então, eu trabalhei numa empresa americana, gerenciando equipes de venda, trabalhando com venda direta, trabalhando com treinamentos, e fui também para Stanford, no Vale do Silício, para entender um pouco mais da mentalidade americana em questões de inovação. Depois de 6 anos, voltei para o Brasil, estou no Brasil efetivamente há 3 anos, e aqui no Brasil eu tenho uma empresa de soluções empresariais. Então, eu tenho a Nexum, juntamente com o meu sócio, onde a gente entrega soluções de profissionalização de negócios de ponta a ponta. E aí, dentro das minhas atuações, tem essa parte de palestra, de programas de desenvolvimento e de treinamento. Esse é um pouquinho do meu histórico e o que me fez estar aqui com vocês hoje, tá? Vamos lá. Em termos de... aqui, um ponto importante. Vou pedir, e para vendas, eu sempre falo que todo vendedor, e todos somos vendedores, a gente precisa pedir. Pedir faz parte do nosso trabalho. A gente pede reunião, a gente pede pelo tempo, a gente pede para mandar apresentação, a gente pede para avaliar. O pedir faz parte do dia a dia de vendas. E aqui eu vou pedir para vocês, por gentileza, me seguirem tanto no Instagram, é a primeira imagem, quanto no LinkedIn. Essas são ferramentas que eu trago um pouco do meu dia a dia, do trabalho e parte de conhecimento e aprendizado também, tá? Em ambas as ferramentas. Só uma observação. Passa para 2, vê como é que tá o seu slide, que aqui para a gente, pelo menos para mim, travou no 1. Travou? Vocês estão vendo o nome da palestra só? Eu tô. Isso, agora foi. Deixa Boa. eu ver. Vocês estão vendo esse? Só não está no modo apresentação. Não sei se faz diferença para você, mas para mim não aparece no modo apresentação. Ele tá. Tá? Qual mais que vocês estão vendo? Eu tô Agora vendo tem. você nos cursos, tudo, na sua Isso. biografia. Só mini bio. E agora? Não Mini bio. mudou? Não. Continua na biografia. Tá. Vamos Agora fazer. trocou pro Instagram. Foi. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Aqui Eu acho que é também. só um mini delay. Será? Poxa. Tá. Vocês estão vendo as 3 objeções do dia a dia? Perfeito. Se eu mudar, muda para vocês ou não? Ainda não. Ainda Acho não. que vai devagarinho, vai devagarinho. Vamos fazer assim, tá tudo bem. Vamos lá. Vamos. Faz Tem parte. mais Tá. 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 Boa noite. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu deixar vocês menorzinhas aqui, então, para não... Eu gosto de deixar para ver todo mundo. Eu gosto de ver o rosto das pessoas, né? É outra coisa. Deixa para cá. Tá bom, vamos lá. Quando a gente fala de vendas e objeções, existem 3 objeções no nosso dia a dia. E ela faz parte de praticamente todos os dias de quem tem negócio. Alguém gostaria de falar quais são essas possíveis objeções? O que estaria aqui entre essas 3 objeções? Quem poderia contribuir ou arriscar? Não tenho dinheiro. Essa é uma afirmação de objeção, correto? Não estou precisando dos seus serviços. Correto, a gente vai falar também sobre isso. Eu acho que está muito caro. Tem uma aqui, do preço. Perfeito. E aí, do valor eu sempre escuto do preço. O preço, né? Sempre tá caro. O preço. Tá caro, ou também, assim, por essa questão de entender qual é o serviço, para a gente conseguir linkar com a questão do preço, né? Do serviço, enfim. Legal. Eu trouxe isso, a gente vai falar, inclusive, como responder. E aí, olha só, nessa parte de quais são as objeções do dia, as 3 principais que a gente enfrenta todos os dias, é uma etapa, inclusive, antes dessa que vem pelo cliente. A primeira objeção nossa de todos os dias é a da nossa mente. É aquilo que a gente acredita sobre a gente e sobre aquilo que somos ou não capazes. Essa é a primeira objeção existente para nós. Então, é a da nossa mente, que é aquilo que a gente acredita e que é a mais difícil das objeções. Porque muitas vezes a gente não se coloca nem no lugar de tentar fazer ou de se colocar num momento de arriscar, de tentar e de realmente quebrar aquilo que está na nossa cabeça de eu não sou boa, eu não consigo, eu não sei vender, não vai dar certo, mas a minha comunicação não é boa. É a objeção mais difícil.
e é que muitas vezes está na nossa cabeça e na cabeça da nossa equipe. E aí essa objeção, para contorná-la ou inclusive fazer com que ela deixe de existir, está totalmente atrelado ao nosso autoconhecimento e às nossas habilidades de comunicação, que são 2 elementos que a gente pode desenvolver todos os dias. Então, o primeiro ponto é: deixe essa objeção de lado para arriscar e ter a certeza de que a melhoria e evolução vem na prática do dia a dia. A segunda objeção existente é a do cliente. E aí, essa objeção do cliente, ela é baseada nas crenças que esse cliente tem ou nas experiências anteriores que esse cliente já passou. A verdade é que muitas vezes no processo de vendas, quando a gente está apresentando o nosso produto ou o nosso serviço, a gente está tão focado em falar do nosso que a gente esquece muitas vezes de entender qual que é o histórico dessa pessoa. Se ela está trazendo uma abordagem talvez mais agressiva, se ela está questionando as qualidades, os benefícios do produto ou do serviço, ela quer dizer muito além daquilo que ela está verbalizando. E aí, quando a gente começa a perceber e, na verdade, traz para a consciência de que falar do nosso produto também significa entender a história do cliente, a nossa comunicação começa a ser mais assertiva e o fechamento de vendas consegue ser muito maior também. E aqui é por isso que eu coloco que é super importante identificar o que está sendo dito além das palavras verbalizadas. Quando o cliente fala, tá caro comparado ao quê? É um outro orçamento que ele já fez? É uma compra que ele já efetivou? É uma referência que ele tem? O que significa o tá caro? E aí, quando a gente passa a entender qual que é o histórico desse cliente, qual é a expectativa dele, a gente adequa a nossa comunicação, inclusive trazendo mais segurança e valor para aquilo que a gente vende. Por quê? Você começa a realmente trazer uma comunicação voltada para aquilo que seu produto realmente resolve ou para a solução que o seu serviço traz e nos pontos que você se sente confiante em falar, tá? Até aqui faz sentido? Boa. Sim, faz sentido. Boa. A terceira objeção é a do mercado, né? Que são mudanças que acontecem no setor e a percepção de certo ou errado. O mercado, ele influencia muito, e aí quando eu digo mercado, é mercado econômico, mercado político, o que acontece no mundo de maneira geral, tá? Ele influencia bastante no momento atual das pessoas e na decisão de escolha das pessoas. Quando a gente, inclusive, começa a conversar com o cliente e se coloca no lugar dele, trazendo um contexto, né, de informações que você tem de conhecimento do mercado e de atualização que você sabe do mundo, ele, inclusive, abre mais espaço para você de conversa. E aí é importante também a gente entender como a situação política e econômica interfere, inclusive, na nossa prospecção e na nossa negociação. Por quê? Em alguns momentos, a gente precisa fazer adequação de valor para conseguir fazer a venda do produto ou do serviço. Porque a economia como um todo, e tem tantos fatores que influenciam, que muitas vezes não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Negocia o valor agora, coloca um outro benefício, entende como a situação do mundo está influenciando para que você consiga manter a roda do seu negócio flutuando, para que você consiga fechar esses negócios. E depois, com a normalização, você volta para uma precificação que era anterior, ou inclusive que você consegue, inclusive, trazer mais valor para o negócio. Ou para o produto, tá? Para o serviço ou para o produto. Ô, Glenda, Oi? posso contribuir? Por favor. Aconteceu isso comigo essa semana, né? Recebi um lote de produtos agora recentemente e a matéria-prima é importada. Então, a matéria-prima é em dólar, o dólar subiu, eu tive que reajustar o produto. Aí, quando você vai vender, eu vendo para salões de beleza também, para eles revenderem. Ah, tá caro, não quero comprar. Eu expliquei, olha, matéria-prima é importada e o dólar subiu, mas mesmo assim ainda está com preço bom, porque todos os fornecedores vão passar por isso, então não vai ser só o meu que vai reajustar. Aí uma semana depois ela me chamou que o meu ainda estava com preço bom e ela me chamou de volta para comprar. Muito Mas bom. tem mesmo que levar essa explicação. Tem, até porque quem sabe sobre essa interferência de valor é normalmente quem vende. E aí, quando você traz essa comunicação, que ela é transparente, você aumenta o seu nível de credibilidade.
você não está querendo ganhar dinheiro sobre. É que houve algo que influencia no valor do seu produto e você teve que repassar. Ao trazer isso de maneira muito ética e explicando, a pessoa fala, não, realmente, ela quis olhar para outras opções, mas ela sabe que no final você ainda continua sendo a melhor escolha. Outra orientação que eu dou para você é olhar como que você pode fazer mix de produto. Então, tá, eu vendo esse, né, que é o produto que teve uma diferença de valor, mas talvez você tenha alguns produtos no seu estoque que não estão rodando, ou que por algum motivo você consegue fazer uma precificação diferente. Tenta vender o mix. Então, ela investe um pouquinho mais aqui, mas ela está ganhando valor em dinheiro num outro produto. E aí você traz para o cliente uma solução a mais. Tá? Perfeito, muito bom. Aí, então, temos essas três principais objeções que é do dia a dia, gente. Todo dia a gente passa por elas, tá? A objeção em vendas, ela é uma manifestação de preocupação, resistência ou desacordo que um potencial cliente expressa durante todo o processo de vendas, tá? Muitas vezes, quando o cliente fala para a gente, eu não quero, o que ele menos quer dizer para a gente é que ele não quer. Existe uma série de porquês ou de motivos por trás daquilo que ele está dizendo. E aí, existem dois pontos. O primeiro que é fazer as perguntas abertas, e a gente vai falar disso também um pouquinho ali na frente, para entender o que seu cliente está querendo dizer. E um outro ponto que é, nem todo cliente é seu cliente. E é maravilhoso você saber que nem todo cliente é seu cliente. Porque a pessoa pode até querer vir saber do produto ou do seu serviço, mas se no próprio análise você perceber que não é, tá tudo bem. E deixa esse cliente procurar aquilo que faz sentido para ele. Foca a sua energia no que faz sentido para o seu negócio diante do seu perfil de cliente. Porque muitas vezes, até por necessidade, a gente desprende atenção e tempo para pessoas que não necessariamente vão comprar, porque não é exatamente o que ela precisa ou o que ela deseja. Você vai deixar de atender essa pessoa ou de dar uma orientação? Não num primeiro momento. Mas num segundo momento, talvez você vai. Eu já tive cliente que eu falei, olha, muito obrigada pelo contato, mas o tipo de solução que a gente entrega não é efetivamente o que você precisa hoje. Ou não é o nível de profundidade com que eu te entrego. Eu vou te indicar um outro profissional. Ou vai atrás dessa solução que eu acredito que vai resolver melhor. Mas aí eu sei direcionar o meu tempo e a minha comunicação para deixar esse cliente seguir com aquilo que ele precisa e colocar a minha energia num perfil de cliente que é o perfil do meu negócio, tá? E isso é super importante também, é algo que a gente tem que trazer. Qual que é o ponto-chave dessa abordagem? Essa comunicação cautelosa. Não é não responder. Não é simplesmente falar não é para você o meu produto ou serviço, mas é com cautela explicar que você já identificou que ele hoje não é o seu potencial cliente. Tá? Então, a objeção ela vem por esses motivos. Eu sempre digo que a objeção ela se torna extremamente positiva, principalmente porque ela faz parte da trilha de vendas. Eu nunca vi uma trilha de vendas que não houvesse objeção. E, historicamente, eu tenho pouquíssimos casos em que não houve uma objeção sequer. Sempre tem. E sabe por que eu falo que é extremamente positivo ter objeção? Porque ela torna a gente um profissional melhor. Porque ela faz com que a gente fique ainda mais preparado. Porque ela permite com que a gente comece a antecipar problemas do nosso produto ou do nosso serviço. E aí é no exercício de antecipação e de encontrar a solução que a gente encontra novos caminhos de melhoria do produto ou do serviço, ou de implementação de um serviço complementar, ou de um produto que a gente resolve acoplar a um mix de produtos. Então, o meu convite, inclusive, para vocês é passar a olhar a objeção como algo muito positivo e não como algo que trava vocês ou a equipe de vocês no processo e na jornada de vendas. É olhar para isso. Oi, quem fala comigo? Desculpa, Juliana. Olá. Ô, Gle, a questão aqui que eu tenho, às vezes, uma dúvida, por exemplo, com essa questão da concorrência, até que ponto tem conversas com clientes que tudo bem, às vezes ele fala algumas outras abordagens, mas tem conversas com clientes que eles falam, olha, recebi um orçamento X, e está muito mais barato, por exemplo. E aí a gente também tem que ter um limite, né? Era isso que eu queria perguntar, o limite de você
chegar a determinado valor, porque aí também, se é válido nesse momento você falar, olha, nosso escritório faz assim, tem esse diferencial, por assim, né? É mais ou menos assim, qual é o nosso limite de fecha, não fecha, chego muito baixo, não chego, né? Às vezes é essa dúvida, vale a pena um cliente rifar, né, entre aspas, é isso que eu estou querendo dizer, vou lá embaixo também para pegar ou não, vale a pena na questão de vou manter aqui, porque eu também tenho a minha qualificação, tenho os meus, né, os meus parâmetros, mais ou menos essa dúvida que eu tenho. Perfeito, eu vou dividir ela em 3 respostas. A primeira é, quando você ouvir a outra proposta está num valor muito inferior, a primeira pergunta que você vai fazer é, qual é o escopo da proposta? Por quê? Muitas vezes o cliente não compara exatamente o mesmo serviço para identificar o valor. Ele recebe a proposta, ele vê uma proposta de 5 e uma proposta de 2, e ele vai para de 2, mas ele não analisa o escopo. Então, perguntar para ele qual é o escopo da proposta e quando ele verbalizar para você, primeiro, você vai ter uma retórica diante da informação que ele está te dando, o que é excelente. Segundo, você vai poder trazer o comparativo. Então, você vai poder falar, olha, mas aqui ele está falando para você que ele te dá assessoria de 2 horas na semana, se você precisar de alguma coisa. O meu escopo está uma assessoria para você 5 dias da semana, no momento que você precisar. Então, o cliente não tem, muitas vezes, esse trabalho de comparar a proposta. É o primeiro item de diferenciação. Comparar até para poder falar para ele, olha, você não está comparando banana e banana, você está comparando banana e abacaxi. E aí não tem como chegar numa questão de valor. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é por resultados comprobatórios. Então, você pode, inclusive, trazer, falar, olha, eu entendo que a outra empresa, inclusive, tem um valor menor que o meu, mas, diante da autoridade e a referência que a gente é no mercado, a forma como a gente garante a excelência do trabalho e a taxa de 95% que eu tenho de aprovação, o que eu consigo fazer para você é um valor abaixo, por exemplo, de 2% só. Por quê? Se você iguala a sua proposta sem saber o porquê você está igualando, o que você está comunicando para o seu cliente é o seguinte: você é uma filha da mãe que estava querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Ah, Se você tá. tem uma proposta de 5 e você fecha 2,5, ou a redução do valor é muito significativa, por mais que o cliente feche com você, a sensação dele durante todo o período é que você quer tirar vantagem em cima dele. Aí nada que você oferecer depois vai ter a mesma. Tá, entendi. Exatamente, você fechou aquele. Mas isso, gente, é comportamento humano e questões neurológicas. O que o cliente sente, a maneira como o cérebro dele processa tudo aquilo, vai interferir na jornada inteira que ele tem com você. E qual é o principal objetivo de um negócio? Ter um LTV muito grande desse cliente. Um LTV a gente significa um cliente que fica com você por um período longo, tá? Porque ele adquire vários serviços ou porque ele vai comprando vários produtos seus. Se você não gera, desde o começo, uma sensação de segurança e credibilidade, você vende para ele uma única vez, só. Se você já gera isso desde o começo, ele se sente cada vez mais confiante no teu trabalho e na tua entrega e vai fechando outros serviços com você ou te indica. Tá? Agora, Ju, um outro ponto é, se você, na conversa com ele, identificou a necessidade de um outro serviço, e aí, por estratégia de negócio, você resolve reduzir significativamente o valor do primeiro serviço para que ele feche o segundo, e isso financeiramente também seja bom para você, aí ok. Só comunica para ele o porquê que você está reduzindo tanto de maneira significativa. Tá, legal. Entendi, perfeito. Respondi? Sim, com certeza. Muito bom. E, gente, por favor, é isso. Fiquem à vontade para trazer os exemplos e as dúvidas de vocês, porque é o conteúdo mais rico essa troca que a gente traz aqui do que a aplicabilidade e do que é o dia a dia de vocês, tá? Ô, Brenda, Oi! eu também tenho bastante desafios assim, né? Os representantes, eles deixam consignado os produtos nos salões, e eu não deixo. Né? Então eu escuto demais. Não vou fechar com você porque passou um representante aqui, deixou o produto consignado.
Eu não preciso investir o meu dinheiro no produto, se vende, vende, se não vende, ele pega de volta. Só que aí são produtos muito caros, né? Muito além. E aí eu uso essa estratégia, falar, ó, o meu produto ele já tem um preço bom, né, para que você consiga investir. E se eu vou deixar consignado, vai ter em vários salões, né? Porque eu estou deixando mesmo, todos os salões vão querer. Agora, hoje o meu produto são poucos salões, mas a pessoa tem que investir no meu produto. Tem dado certo, mas acaba assim com o negócio a questão do consignado. Tá, qual a orientação que eu... Você já arriscou? Você já tentou fazer consignado ou não? Antes de eu falar aqui. Já trabalhei alguns anos, mas não rola, sabe? Fica lá na prateleira, não dão tanta atenção quanto investir mesmo. Eu sinto que elas fazem mais esforço para vender quando elas compram o produto do que quando a gente deixa lá sem. Então, eu cortei bem no início. Bem no Tá. início. O que eu vejo? Aí é uma estratégia de política comercial, tá? Não precisa ser nem 8 nem 80. Se você faz um consignado e que tem uma política que, inclusive, está definido, que eles têm, por exemplo, 27 dias para vender aquele produto. Se não vender aquele produto, a próxima remessa tem uma porcentagem X a mais, ele vai fazer esforço para vender. Porque se marcas grandes, inclusive, têm representante fazendo isso, é porque tem um porquê. Tem um motivo que leva a resultado de negócio. E aí o ponto-chave para você é entender como construir uma política comercial que faça com que essas pessoas se empenham ainda mais para vender o seu produto. Pode ser que nem seja agora, mas vale estruturar isso e fazer um teste no mercado para ver o quanto que tem de resultado ou não, porque você pode estar perdendo market share, você pode estar perdendo espaço no mercado, porque você não possibilita isso para os salões. Tá? E aí, por que é importante fazer dessa forma? Porque número não mente. Então, talvez, fazendo um mapeamento do quanto você fatura, você vai falar, não, realmente, eu prefiro ficar com menor, com vendas em menos lugares, com valor agregado maior de valor mesmo, de monetário, que funciona. Ah, não, mas eu estou vendo que se eu entrar com um representante, eu aumento em 12% numa projeção de 2 meses. Aí vale. Tem que pensar nessas possibilidades de política comercial. De que maneira isso também coloca essas lojas num lugar de se esforçar para vender os seus produtos. E aí tem que ser dinheiro envolvido. Essa é a verdade. E também tem que analisar o risco, né? Porque os grandes, eles tomarem aí um não pagamento de X, talvez não faça tanta diferença, né? Como eu sou pequena, eu fico um pouco receosa. Pode quebrar o negócio. Isso. Pode Mas quebrar obrigada. o negócio. Sim, imagina. Muito bom. Então, a objeção ela é um ponto super positivo, tá? Sobre a objeção. É super importante a gente aprender a confrontar o argumento e não a pessoa. Numa jornada de vendas, a gente tende a sempre querer argumentar a pessoa. A pessoa fala assim, mas ela tem uma comunicação ríspida, mas ela foi grossa, mas olha como ela é. Gente, a gente tem que sempre voltar para o argumento da pessoa, para aquilo que ela está verbalizando e não para a maneira como efetivamente ela está agindo. Por quê? Quando a gente aprende a confrontar o argumento, aquilo que ela está falando, a gente foca a nossa mente a entender aquilo que está sendo falado pelo cliente e aquilo que está por trás do cliente. Quando a gente volta a objeção para a pessoa, a gente muitas vezes se irrita e perde a paciência. A gente coloca essa pessoa em primeiro lugar e você fala, tá bom, tá vendo, já foi grossa, não quer, paciência. Não é isso. O que de fato ela está te dizendo para te dar informação suficiente para você continuar na jornada de vendas, tá? E aí, de novo, o argumento que o cliente te fala vai muito além daquilo que ele está verbalizando. Tem sempre um porquê por trás, tá? Que pode ser, hoje eu não tenho dinheiro, gostaria, mas hoje eu não tenho dinheiro. Eu preciso pedir aprovação para alguém, não depende só de mim. Eu tenho esse desejo, mas nesse momento não é possível para mim. Você não foi muito claro, essa objeção acontece, inclusive. A gente que está no negócio todos os dias, a gente acredita que a nossa comunicação está sendo claríssima, que a maneira como a gente está apresentando está excelente, e muitas vezes não está. Muitas vezes, um não de um cliente significa, repete para mim, por favor.
Fala de novo o que você tá me apresentando para ver se eu compreendo. E a gente também tende, em muitos casos, a trazer algumas palavras técnicas ou uma comunicação que é muito segmentada e que o nosso cliente não entende. Então, Muito bom, Glenda. Só uma informação aqui para as mulheres do clube, principalmente. Gente, façam isso, tá? Já aconteceu no clube, a Grazi, ela trouxe, ela é de TI, então olha só, ela tinha um produto para vender, era um produto, ela me mostrou a apresentação, eu falei, não entendi. Grazi, não entendi. Então chegou no final, é aquela coisa, às vezes a gente está dentro do produto, você está dentro do serviço, você entende da forma que ele é. Né? A Rita também tem produto complexo, então assim, quanto mais claro a gente conseguir deixar o produto, quanto mais, né, popular de se falar, de se entender, melhor, né? Então, assim, façam esse teste. Se às vezes vocês estiverem mudando o produto ou tem um serviço, Ariane, queria validar com o clube também, chama a gente que a gente faz isso, tá, gente? Validar exato. isso, bem legal, bem interessante falar disso. Porque assim, o que muitas vezes acontece? A gente sempre coloca a negativa da venda no outro. Só que muitas vezes essa negativa é por nossa conta. Ou é o produto que tem algum elemento que a gente ainda não conseguiu perceber, ou é a comunicação, ou é um ajuste no serviço. E aí, quando a gente muda um pouquinho essa mentalidade, se coloca no lugar de observar para melhorar, a gente traz um pouco mais de leveza e a gente, de fato, se torna um vendedor muito melhor, tá? E aí, gente, também um outro pedido. Quem quiser depois compartilhar, inclusive, né, nas mídias sociais, quais foram os principais insights, os principais pontos e afins, também fiquem à vontade. Então, ó, tenham isso em mente. Confrontem sempre o argumento e não confrontem a pessoa, tá? E aí, aqui, quando é para não confrontar a pessoa, é porque mexe com o nosso ego e mexe com o ego da outra pessoa. Muitas vezes a gente traz para esse lugar de dor, principalmente quando a gente funda o negócio, quando é algo que a gente criou, ou o produto, ou o serviço, e aí quando leva para o ego, é um lugar de dor, a gente perde completamente a maneira de lidar com a situação, e muitas vezes a gente perde um excelente cliente porque a gente não soube lidar com o argumento e lidou apenas com o comportamento com o ego. E aqui, comunicação é fundamental. Não só a comunicação falada, mas a comunicação verbalizada. Gente, em vendas, qualquer levantada de sobrancelha comunica. Não só do cliente, a nossa também. Então, a linguagem corporal como um todo, ela é super, super importante, tá? As objeções, né? Assim como eu trouxe para vocês, que eu mencionei ali. Pedido de informação, ela pode ser pedido de informação, uma pergunta, uma necessidade para ter segurança sobre aquilo que ela vai comprar, uma preocupação real. Ela pode ser uma objeção completamente diferente daquilo que você está entendendo. Vou trazer alguns exemplos. Uma informação mal interpretada, é exatamente o que a gente mencionou aqui. Um sinal de que o cliente não está convencido. E qual que é o ponto principal aqui desse item especificamente? É importante vocês saberem quais são os timings da jornada de venda de vocês. Entre um primeiro contato e um fechamento, qual que é esse período? Qual que é esse gap? É 15 dias? São 20 dias? São 30? Existe diferença de período de fechamento dependendo do produto, dependendo do perfil do cliente? Olhar para isso é super importante porque isso alinha expectativa e você consegue definir onde você vai colocar sua energia para negociar. Um exemplo, a gente vem de um trabalho que é de planejamento estratégico. Entre o meu primeiro contato e o fechamento do negócio, normalmente são 30 dias. Essa é a minha margem. Para recrutamento e seleção que a gente faz, normalmente é 1 dia. 2 dias entre apresentou a proposta e o cliente fechar. Se eu não souber desse timing, o cliente que eu apresentar planejamento estratégico, em 1 semana, 15 dias, eu vou estar no pé dele. Faz sentido? Não faz. Se eu tenho um serviço que é mais rápido, eu sei o tempo dele de fechamento, eu foco a minha energia onde eu consigo fechar negócio mais rápido, onde isso me traz maior rentabilidade e me dá tranquilidade, inclusive, de negociar os projetos maiores sem a pressão. Tanto a pressão minha de quem vende quanto do cliente, porque muitas vezes o cliente também se sente pressionado. Então, entender a jornada de vocês, o tempo entre contato e fechamento, faz a diferença, tá?
Aí pode dividir ou por serviço, ou por produto, ou por perfil de cliente. Até aqui, tudo bem para todo mundo? Sim, tudo bem. perfeito. Boa. Sim. Vamos lá. Tipo de objeções, tá? Trouxe algumas específicas para vocês para a gente começar a dar nome nas coisas. Quando a gente nomeia o que é, fica muito mais fácil a gente conseguir identificar e a gente conseguir lidar com isso também, tá? Temos um tipo de objeção que chama-se concepção errada. É um entendimento equivocado da solução, ou porque ele não entendeu exatamente o que é, ou porque tem alguma informação errônea na forma como a gente apresenta isso, tá? E aí aqui o cliente entende que você não oferece a solução que ele precisa. Quantas vezes a gente conversando com o cliente, a gente olha e fala, eu tenho exatamente a solução que você precisa. É isso. Você não está conseguindo ver, mas é exatamente isso. Como que não? E aí o que isso significa? De novo, comunicação. Segundo, a forma como eu estou estruturando a apresentação desse produto ou desse serviço. Muitas vezes a gente tem que readequar. Aquilo que é lógico para a gente numa apresentação não é lógico para o cliente. E aí, quando a gente já gera isso na cabeça dele, tipo, acho que não, é uma concepção errada que ele já trouxe, ou porque ele não entendeu, ou porque a gente não foi muito claro, tá? E aí existem perguntas que o cliente traz, como por exemplo, mas vocês não entregam isso. Poxa, eu acabei de explicar que sim, mas na cabeça dele já está que não. Mas vocês não fazem essa etapa, isso aqui vai ficar pendente. Não faz, mas dentro dessa jornada do serviço, isso não acontece no primeiro momento, acontece no terceiro. Então, essa é um tipo de objeção que acontece bastante para quem tem serviço, tá? A solução. Orientar e educar o lead sobre a solução em questão. E aí, gente, aqui eu vou aproveitar para falar das questões das mídias sociais, dos contatos com as pessoas, da presença em evento e da intencionalidade. Orientar e educar o lead, e aqui um conceito importante. Lead é todo profissional ou empresa que ainda não é seu cliente, tá? Que não comprou nada de você ainda. O orientar e educar as pessoas sobre o que a gente faz, como a gente faz a solução, pode ser feito diariamente. Não precisa ser só num momento de contato direto para apresentar a solução. E aí a gente consegue utilizar as mídias sociais para fazer isso no dia a dia, tá? Além dessa parte de orientar e educar por meio das mídias sociais, é importante que a equipe comercial esteja muito bem preparada. Treinamento para quem é representante do seu negócio, para quem vende produto ou serviço, é fundamental. As pessoas precisam falar a mesma língua e trazer exatamente os benefícios que você quer do produto. E-mail marketing é algo que funciona muito, tá? As pessoas acham que não, mas o índice de retorno por e-mail marketing é gigantesco. E hoje existe uma série de ferramentas de automação de marketing que não tem custo alto e que entregam um excelente resultado. Então, para quem não tem, fica o convite, inclusive, de olhar para a questão de e-mail marketing. E matéria de blogs, que também ajuda, tá? Inclusive, um outro adendo. Depois, quem quiser procurar para tirar algumas dúvidas de ferramentas ou de processos, fiquem à vontade, tá? Talvez... Espera aí. Apertei aqui sem querer, né? Era para tirar dali. Bom, Não, mas... Vamos lá. Vamos lá, um segundo tipo de objeção. Ceticismo. O lead cauteloso por falta de segurança e de confiança não acredita que a solução funcione no cenário dele especificamente. O que normalmente esse lead fala? Mas o meu cenário é completamente diferente do que dessa empresa que você já atendeu. Não, você não está entendendo qual é o meu ponto. Olha, eu realmente não acredito que você possa me ajudar. Ele é muito cético sobre a solução ou produto que você entrega. Qual que é a solução para isso? Mostrar resultado. Toda pessoa que é cética, muitas vezes ela é convencida ao ver resultado, ao ver itens comprobatórios. E aí, contra dado, contra a prova social, fica muito difícil argumentar. Muito difícil. Então, para todo mundo que é cético, apresente resultado. Seja o resultado do seu negócio de maneira geral ou prova social de cliente, tá?
O que é importante para isso? Tá sempre atento também a dados de mercado para trazer comparativo. Então, o resultado no meu negócio, por exemplo, a minha taxa de conversão, por exemplo, é de 95% comparado às outras empresas, que é de 80%. O tempo que eu te entrego uma etapa de registro de marca, normalmente é de 2 meses. As demais empresas passam a ser 3,5. Então, é importante ter balizado em dados que é de mercado, para não ficar só uma defesa do seu negócio ou do seu produto. Tá? E aí, o terceiro tipo de objeção que eu trouxe para vocês é de reclamação real. E aí, essa reclamação real, 99% das vezes, é porque esse lead já teve uma má experiência ou já ouviu falar em algum cliente insatisfeito. E aí, quando o cliente já tem uma má experiência, fica ainda mais difícil comprovar para ele que com você não vai ter. Onde entra o ponto-chave? O acolhimento desse cliente para falar que entende, mas que com você vai ser diferente justamente pelo repertório, pela experiência, pelos princípios da sua empresa e pela maneira como você cuida do cliente, tá? Aí, a solução, e aí eu trouxe como texto, né, para a gente poder ver. Então, peça desculpas e mostre que aquele caso... rapidinho, são 2 pontos aqui. Ou o cliente teve uma experiência numa outra empresa e aí reverbera isso para você, ou o cliente teve uma má experiência no seu negócio com uma outra pessoa e hoje você passa a assumir esse cliente, tá? São as 2 possibilidades. Aí aqui por exemplo, peça desculpas e mostra que aquele caso foi uma exceção e que por meio da qualidade do serviço de vocês, isso não vai mais acontecer. Sugira contratos e contatos a curto prazo. Um cliente que já teve uma reclamação, ele tem receio de fazer contratos longos ou de compras muito significativas. Então, começa de pouquinho em pouquinho. Faz o fechamento menor, pega um projeto menor, vende uma menor quantidade. E aí, com a experiência dele, essa má experiência anterior vai ficando de lado e ele passa a confiar mais em você, tá? Quebrando aí essa objeção. Ari, como a gente está de tempo? Tem Só para 10 minutinhos. Quanto? 20? 10. 10? Tá bom. Olha aqui, ó. Outras maneiras, inclusive, da gente contornar a objeção, tá? É super importante a gente nunca interromper a fala do cliente. Se a gente parar para pensar, muitas vezes o cliente está falando com a gente, nossa boca já está assim, ó. A nossa cabeça e a nossa boca já está pensando exatamente na resposta que a gente vai dar. Quando isso acontece... Eu me policio muito. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Então, e aí é difícil, porque aí você não está, de fato, prestando atenção na objeção desse cliente. Sim, então, até porque muitas vezes ali na conversa você já está entendendo a necessidade do cliente, então você já vai perguntando, já vai respondendo ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, o que ele se sente? Ele sente que ele não está sendo ouvido. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, você não está ouvindo a objeção dele. E aí, a chance da sua comunicação ser assertiva e você passar confiança para o cliente para ele comprar de você é muito menor. Mas muito menor. Uma escuta ativa, num olhar, que você olha para a pessoa, você acompanha a fala dela, faz ele se sentir muito mais seguro. E aí você consegue responder exatamente aquilo que você precisa. Às vezes, 10 segundos de fala é melhor que 1 minuto e meio de pitch, de discurso sobre o produto, né? Então, para a gente nunca interromper, outra orientação que eu dou para vocês, reafirma a objeção. Então, o cliente acabou de falar, não, mas está muito caro. Aí você reafirma, você repete. Então o que você está querendo dizer é que nesse momento você não consegue comprar esse produto porque ele está muito caro. É isso mesmo? Nessa réplica, o cliente tende a falar para você, não, na verdade, é que eu preciso pedir aprovação. Não, na verdade, é que eu não consigo pagar hoje, eu só consigo pagar daqui 2 dias. E aí, se for isso, você consegue entender a objeção efetiva que não é o tá caro, e resolver com aquele cliente como fazer. Não, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, daqui 2 dias eu te ligo, e aí a gente fecha, você faz o Pix para mim, eu mando o produto, tudo bem? Estamos combinados? É um acordo? É um acordo. Pronto. É muito diferente do tá caro e o cliente simplesmente vai embora. Tá? Então, reafirmar a objeção.
Outro ponto, ofereça provas e garantias. As pessoas querem entender quais são as provas e garantias que ela tem sobre, né? Explique aquilo que está dentro da compra do produto. Se eu pegar o produto e for para casa, morreu? Não, olha, se houver qualquer problema, qual é a garantia que tem, quanto tempo que tem, como que você dá apoio, como que é o suporte, como que é o subsídio, isso precisa ser verbalizado. A gente muitas vezes deixa essa parte excluída. Não, tá tudo bem, comprou, tchau. E aí o cliente fala, poxa, às vezes ele sai de lá falando, tá, mas será que ela compra? Não tenho certeza. Quando a gente reafirma quais são provas e garantias, ele sai de lá mais seguro, tá? Esse é importante. Aqui eu vou passar mais rapidamente, vocês vão ter também acesso para assistir depois, mas eu trouxe qual que é a objeção e que tipo de resposta vocês podem dar, tá? Então eu trouxe para o seu serviço é caro, eu não preciso disso, e aqui a ideia depois é que vocês vão fazendo o exercício para cada tipo de objeção, um tipo de resposta que vocês trariam, tá bom? Só copiar, gente, tá prático. Não é isso, gente, tem que ser aplicável. É para hoje, ainda, dependendo de quem for falar com o cliente, já colocar em prática. Olha só, poder das perguntas abertas nas objeções. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta que não permita que o cliente responda sim ou não. Para cada pergunta, o cliente tem que quase te contar uma história, porque é nesse contar a história que você vai entender exatamente o que o cliente quer, tá? E aí as perguntas abertas, elas são um recurso muito persuasivo e eficaz para vendas. Eu trouxe aqui para vocês também 9 exemplos de pergunta aberta que vocês podem trazer, tá? Eu vou ler uma de cada slide só. Então, nesse aqui, por exemplo, quando falamos de um serviço... Ju, esse aqui para você, ó. Quando falamos de um serviço como esse, o que você acredita que seja primordial? Estou ouvindo. Tempo pode ser, eficiência pode ser, investimento pode ser. É uma pergunta aberta. Ele vai te contar exatamente o que ele está procurando. Esse segundo exemplo. Quando você já está numa negociação que está um pouquinho travada. Então, tá bom. Vamos lá. Rita, quais são os possíveis empecilhos que podem fazer com que esse plano que a gente construiu aqui junto não dê certo? E aí, gente, não é um plano só de serviço, é um plano de entrega de produto, quantidade de produto, forma de pagamento, tempo de assinatura de contrato. Aqui a gente está falando da jornada de vendas. Quando você traz uma pergunta como essa, você compartilha a responsabilidade com a outra pessoa. E você faz ela entender que vocês estão tomando uma decisão conjunta. Não é você que está empurrando um produto para ela comprar, um serviço para ela adquirir. É uma construção conjunta entre problema e solução, aquilo que a pessoa quer e uma satisfação para ele sair de lá seguro e feliz. Uma terceira aqui é quando já tem repertório de experiências ruins. O que das experiências anteriores não foi bom para você? Deixa a pessoa contar. E aí você dá a sua resposta exatamente sobre aquilo que é o ponto-chave, que é a dor dela, tá? Então, depois, as outras vocês vão ter acesso também, trouxe para vocês 9. E aqui, alguns dados de pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, e elas dão base para muitas coisas que a gente faz. Olha só, esse estudo ele foi feito com mais de 100 mil vendedores que fizeram uma prospecção ativa por telefone, tá? E o porquê que eu quis trazer também algo de telefone? Muitas vezes, quando a gente faz uma prospecção por telefone, a gente tende a desistir mais rápido. Eu não estou na frente da pessoa, ela não está me vendo, ela me dá uma objeção, tá bom, beijo, tchau. Acabou, saí dessa. Vou para a próxima. A prospecção por telefone ela é muito importante. E a gente precisa, inclusive, entender em que momento é só uma ligação telefônica que funciona, em que momento é uma ligação por vídeo. E como que isso, inclusive, contribui para a nossa prospecção, em como a gente desenvolve as habilidades para lidar com essas objeções e como que isso está atrelado aos resultados de negócio que a gente tem, tá? Então, foi feito com mais de 100 mil vendedores de todo mundo. Em média, toda vez que a gente faz um processo de vendas, a gente enfrenta 2 objeções por processo de vendas. Fazer apresentação de proposta com video call aumenta em 41% a chance de fechar a venda. 41%. Vamos fazer uma ligação rapidinho. A ligação está aqui, ó, lavando a louça. Video call, a pessoa vai estar focada em você. Minimamente, ela vai estar mais concentrada. Então, aumenta 45%, tá? Os vendedores... Glenda. Oi? Glenda,
No primeiro momento, porque hoje a gente fica muito em dúvida, né? Esse primeiro contato, principalmente porque existe o WhatsApp. No primeiro momento, você acha que vai para a ligação ou para o WhatsApp? Eu faço ligação. O que eu faço é o seguinte, eu ligo. A pessoa não me atendeu, eu mando uma mensagem me identificando. Olá, Tatiana, tudo bem? Meu nome é Glenda Salles, eu acabei de te ligar, você vai possivelmente ver a chamada aqui no telefone. Eu trabalho na Nexum Soluções Empresariais, gostaria de bater um papo com você. Posso te ligar daqui 15 minutos? O que normalmente a pessoa responde? Oi, Glenda, tudo bom? Nossa, daqui 15 minutos eu não posso, pode ser amanhã? Não, vamos falar por aqui. Mas aí ela também já me deu qual caminho seguir. Porque se nessa devolutiva ela fala para mim, vamos falar por aqui, isso significa que ou ela não consegue falar por telefone, ou a melhor maneira para ela se comunicar é a mensagem do WhatsApp. E aí eu sigo pela mensagem do WhatsApp. Mas eu prefiro seguir por telefone porque não tem nada melhor do que a energia e o tom da nossa voz. Como primeiro impacto, quando é a obrigatoriedade de telefone. Agora, quando é para apresentar proposta, 98% das vezes eu peço para ser ou presencial, se não for possível presencial, o videocall. Porque eu quero que a pessoa me veja. Eu quero que ela veja quem eu sou, como que eu faço, como que eu apresento. E os elementos visuais contribuem muito para o fechamento. Tá bom. Tá? É que às vezes a gente tem até a impressão de estar passando ali do limite, né? Porque o WhatsApp, hoje tudo é WhatsApp. Mas assim, qual que é o ponto da ligação? O máximo que vai acontecer é a pessoa não te atender. E aí, por exemplo, essa semana a gente participou de um evento de tecnologia, e aí a gente pegou uma base de lead gigantesca. Eu liguei para uma diretora, ela me atendeu. E aí a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, aqui é a Glenda Salles, eu sou da Nexum, eu obtive o seu contato pelo mailing do VTEX Day, porque eu estava com um stand lá. Aí ela começou a rir. Eu falei, eu sei, eu já estou falando, porque hoje em dia todo mundo rouba número e faz um monte de coisa, é bom saber de onde as pessoas pegaram o nosso contato. Eu quebrei o gelo ali. Então, eu já me posicionei para falar de onde eu consegui, já falei de onde era, como que eu consegui o contato, e aí eu dei sequência. Ela estava entrando numa reunião. Ela falou para mim, Glenda, eu estou entrando numa reunião, a gente pode falar aqui pelo WhatsApp daqui 10 minutos? Eu falei, podemos. Segui o contato pelo WhatsApp. Mas tenta a ligação primeiro. E vai ser um exercício importante também, porque a forma como a gente verbaliza o nosso pitch de vendas é diferente da forma como a gente escreve. Sim. E aí faz o do telefone, até porque a réplica ela é mais imediata. A pessoa fica, ou tipo, nossa, que legal, então me explica mais. E aí você consegue perceber melhor onde ajustar. Eu procuro sempre marcar vídeo por conta disso. Eu acho que é melhor você estar prestando atenção no rosto da pessoa, se ela está entendendo a afeição da pessoa mesmo, assim, né? Para ver se a comunicação tá legal. Sempre que posso, eu falo, vamos marcar uma reunião, qual o melhor horário para você, como que funciona? E aí eu acho que é melhor do que marcar uma ligação, enfim, qualquer coisa assim, né? Se a pessoa pode também, né? Exatamente. E aí, só para complementar uma orientação que é importante para todo mundo. Se a pessoa, e aí é lead ou cliente, tá? Se o cliente ou lead começou a comunicar com você por meio de áudio, a mensagem subsequente sua responde por áudio. Se a comunicação começou por mensagem, a sua resposta vai ser por mensagem. Pode ser que ao decorrer da conversa, elas se intercalem. Mas quando a pessoa te manda áudio ou mensagem, ela está diretamente te dizendo como que ela gosta ou como ela precisa se comunicar com você naquele momento. Então segue. Hoje, o cliente me mandou mensagem por áudio, eu respondo por áudio. Ele me mandou por escrito, por mais que às vezes para mim é muito melhor mandar áudio, eu mando por escrito. Ele está sinalizando para mim como que ele consegue se comunicar ali comigo naquele momento. Tá? Então, esses são dados interessantes. 30% dos vendedores não oferecem uma solução para objeção. Então, muitas vezes, a gente está deixando dinheiro na mesa mesmo, porque a gente não está conseguindo fazer a jornada de vendas de ponta a ponta, bloqueando essa possibilidade de negócio na objeção. E 54% dos melhores vendedores dentro desses 100 mil respondem às objeções de um cliente com pergunta aberta. História, argumento
dado, a efetividade da comunicação e da negociação como um todo é muito maior. Tá? Glenda, posso fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem. Glenda, seguinte, eu sou advogada e a gente tem uma certa restrição por conta da OAB. Uma grande, uma grande restrição. E aí eu vou implementar aqui no escritório agora a parte do comercial. Legal. E eu fico na dúvida de como abordar as empresas, né? Agora dos clientes que a gente tem uma relação, enfim, como fazer essa abordagem para eles. Porque também tem a questão da LGPD. Como que eu abri, né? Como que eu tive acesso a algumas informações. Então, eu estou um pouco travada de como fazer isso. No seu caso, principalmente por conta dessas leis, que na verdade acontece para todos os negócios, né? Não é só para o seu segmento, é que o seu é mais acentuado pelo público que você está lidando de maneira geral, né? Exatamente. Tenta sempre, primeiro, nessa primeira abordagem, LinkedIn hoje, principalmente para corporativo, é fonte de informação absoluta. Ali tem todo o histórico da pessoa como um todo. O que você faz? Inclusive, existem mecanismos do próprio LinkedIn que te dá acesso ao telefone, tá? Então, tipo, é legalizado porque você consegue o acesso inteiro das informações da pessoa que está ali. O LinkedIn oferece esse serviço, inclusive. No momento de entrar no contato com a pessoa, traz para ela alguma informação que você pegou da rede que é pública. Então, por exemplo, vamos falar que você vai falar com um gerente de uma empresa, tá? Ou com um coordenador. Olha, João, eu estou entrando em contato com você, eu percebi que você trabalha nessa, né, que você atua há 3 anos nessa empresa, vi que recentemente, inclusive, você participou de um evento assim, eu sou dessa empresa e tenho essa solução. Você traz dados que fazem com que ele perceba que que você não conseguiu isso de qualquer maneira, que inclusive você conseguiu de uma rede que ele publicou tudo isso. E aí, quando você estiver no contato presencial, porque o teu ponto é esse primeiro contato, né? Desse presencial. Né? Isso. Aí no contato presencial já é diferente. A gente sabe que na conversa dá para trazer algumas coisas que você não consegue efetivamente formalizar. Mas para a sua equipe comercial, principalmente, é importante fazer um pré-estudo sobre essa pessoa que eles vão contactar. E eu faço muito isso também, tá? Porque a pessoa percebe que eu não estou ligando numa tentativa qualquer de conseguir cliente. Eu estou ligando para falar com ele. Então, eu pesquiso todo mundo que eu vou fazer a prospecção, quando eu tenho o nome completo e sei a empresa, no LinkedIn. Eu vejo o que ela curtiu, o que ela publicou, quanto tempo ela está na empresa, qual que é o histórico dela. E aí, o meu início de fala é 0 sobre mim, a não ser meu nome, que eu trago meu nome completo no começo. Mas, na sequência, é tudo sobre esse lead. Sobre o que eu sei sobre ele. Porque eu falo, nossa, ela realmente quer falar comigo, ela não quer falar com qualquer pessoa. Não pegou o contato dele numa lista qualquer, né, Glenda? É do tipo especial, né? Eu pensei sobre isso, né? Pesquisei, pensei e tenha. Acho que passa até mais credibilidade quando você vai oferecer, né? Realmente a pessoa pensou e sabe que isso pode me ajudar, né? Exatamente. E outro ponto que vocês podem fazer também, quando eu começo a falar com a pessoa, eu trago o nome completo dela. Eu nunca falo só o primeiro nome. Porque isso também demonstra que eu estou querendo falar com ela, com aquele ser humano, com aquela pessoa que eu resolvi colocar meu tempo e atenção naqueles minutos. Faz a diferença. Ah, Glenda, eu sou a Glenda Salles. Juliana, a Juliana Mello. Tem, tipo, essa pessoa, ela é única. E aí, quando você já começa assim, a pessoa fala, nossa, calma, é comigo mesmo. O mínimo que eu vou fazer é dar um pouco mais de atenção. E aí, você vai ganhando tempo com esse cliente. Entendi. Obrigada. Imagina. E aí, aqui, para a gente fechar, e acho que mais 5 minutinhos eu fecho, tá? O que eu aconselho vocês fazerem como estratégia, tá? Montem uma matriz de objeção. Escrevam. Coloca nessa matriz quem é o cliente, qual foi a objeção que esse cliente trouxe, qual foi a sua ação para lidar com essa objeção e qual foi o resultado disso. Quando a gente começa a montar matriz, quando a gente começa a escrever e mapear, a gente vai perceber aquilo que é comum das objeções e aquilo que é pontual. O que é comum mostra para a gente que a gente tem que tomar uma ação diferente.
ou seja no tipo de abordagem, ou seja, inclusive, em alguma característica do produto, mas te dá visão do que você precisa fazer para melhorar a sua jornada de vendas, para melhorar a abordagem, para contornar a objeção e para fechar mais negócio, tá? Façam essa matriz, é bem importante, e colocam em tempo. Ah, vou fazer daqui uma semana, eu vou avaliar? Possivelmente não, porque você não vai ter dado suficiente. Mas avalie a cada 20 dias, avalie a cada 15, avalie a cada mês. Isso vai dar dados para vocês muito importantes do negócio. Aqui eu trouxe, inclusive, algumas perguntas que vocês também podem colocar nessa matriz para mapear, e aí, obviamente, depende de quem tem equipe ou de quem não tem equipe, para montar ela ou de uma maneira mais enxuta ou de uma maneira mais extensa para quem tem equipe. E aí, com as objeções, depois, por exemplo, de 45 dias, olhei lá essa matriz e entendi exatamente quais são pontos-chave dessa objeção. O que você vai fazer na sequência? Você vai desenvolver respostas para cada uma dessas objeções. Por quê? Isso também permite com que você tenha mais clareza no momento de comunicar com os seus leads ou seus clientes, e também vai te dar base para treinar as pessoas que trabalham com você. Então, se o cliente chegar e trouxer essa objeção, esse é um tipo de resposta, ou essa é a essência da resposta. Vai por aqui, porque normalmente a gente consegue contornar essa objeção e fechar esse negócio, tá? É um exercício bem importante para ser feito e muito significativo. E aí, também como técnica para vocês utilizarem, quando vocês contornarem, aqui no momento com o cliente, quando você contornar essa objeção e você sentir que o cliente está com você de novo, porque às vezes a gente perde o cliente no meio do caminho, né? Na conversa, na interação. Quando você sentir que o cliente está de novo com você, traz uma pergunta de acolhimento e reconhecimento. Então, traz para ele, isso resolveu sua preocupação? Agora você está mais confiante? A gente pode seguir a partir daqui? Ou tem algum outro ponto que você quer trazer para a gente deixar tudo mais claro? O cliente vai se sentir mais ouvido e depois, na trajetória toda com você, ele vai ficar mais tranquilo. Isso vai fazer diferença para o relacionamento de vocês, tá? E aí, a última técnica que eu trouxe para vocês é de praticar o sim gradual. Toda vez que o cliente entende que ele está assumindo compromisso com a gente, ou microcompromissos, você consegue conquistar mais tempo e atenção dele e realmente ele se sente mais comprometido com você. Então, ele não deixa de ter tanto contato, ele não deixa de comprar, ele não deixa de interagir com você. Esses pequenos compromissos, eles são feitos ao decorrer da conversa com o cliente. Então, você apresenta algo para ele, e aí você pode perguntar, olha, você concorda que esse aqui é o melhor produto para você diante do que você me relatou? Você concorda comigo que a partir de agora a gente pode definir qual é a melhor forma de pagamento? Você concorda comigo que a próxima etapa, vindo do que a gente precisa resolver, é você me dar uma devolutiva em 2 dias? A pergunta de compromisso faz com que ele fique com você mais tempo, porque ele se sente ouvido e ele se sente seguro. É uma técnica que funciona muito bem, tanto para venda imediata, porque ali é uma conversa direta com o cliente, quanto para projetos que têm jornada de venda mais longa, tá? De apresentar, de negociar, de voltar proposta, de serviço. Todas as técnicas e soluções que eu trouxe aqui para vocês, elas funcionam absolutamente para produto e para serviço de curto, médio e longo prazo. É isso, gente. Eu espero... A gente vai ter que colocar essa apresentação no grupo, porque a mulherada vai precisar do passo a passo ali. Vai. A gente manda. Nossa, mas perfeito, perfeito. E eu não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta, mas passamos um pouquinho do nosso horário. E, Glenda, alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, pode levantar a mão, tá, meninas? Glenda, só eu vou falar uma pergunta que eu acho que muitas aqui devem ter também. Tá. Encerrar em 2 minutos, para a gente não passar muito. Mas quando o cliente não fala nada, o que faz? Quando o cliente não responde, simplesmente te deixou ali, te largou. Eu vou falar o que eu ouvi, tá? Eu ouvi em cursos de vendas, tudo próximo.
tem amor a próximo. Então, assim, próximo, quem é o próximo cliente? Cara, a gente está falando de um cliente que você já está em contato, certo? E essa pessoa não te responde mais, seja por mensagem ou por ligação. Mas você já teve um contato com ele, correto? Sim, então, assim, a pessoa ela já tem uma percepção de quem você é e ela vai carregar aquilo para ela e para qualquer pessoa que ela conversa. O que eu normalmente faço e funciona? Eu mando uma mensagem por áudio, um e-mail, uma mensagem escrita, formalizando que, ao meu entendimento, ele desistiu da proposta ou ele não tem mais interesse e que, a partir daquele momento, eu posso dar o projeto ou a proposta ou o contato finalizado. E aí, no final, eu coloco a pergunta: eu estou correta? Por quê? Nesse momento, a gente pega num lugar de tipo, poxa, estou sendo filho da mãe. Ele já está em contato com você, já teve a troca. E aí, quando você não dá um fechamento, você está comunicando para o cliente que ele pode te tratar do jeito que você quiser. Se daqui 20 dias ele resolver falar, então desculpa, pelo amor de Deus, vamos fazer, ele vai achar que você está na mão dele. Quando você se posiciona, ele te coloca num nível de respeito que, assim, pera lá, o mínimo que eu preciso fazer é dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Então, é o que eu costumo fazer. Eu não deixo nenhum cliente em aberto. Nenhum. Muito bom. Perfeito. É isso. Muito obrigada. Nossa, as mulheres que... hoje foi muito bom, Obrigada, Glenda. E a gente vai colocar o gravado também. E eu preciso das perguntas também, porque eu quero compartilhar com elas as respostas. Tem técnica aí, gente. Tem muita coisa boa. Né? Realmente, agora, para começar, a Rita, que é de serviços, começar forte também, Tati, pegando aí as estratégias, todo mundo. Obrigada, Érica, por ter participado. Obrigada, mulheres. Uma super boa noite a todas. É isso. Obrigada, foi ótimo. muito construtivo, como sempre. A Glenda é muito maravilhosa, eu sou fã dela. Gê. Olha, para vocês, Gê, muito obrigada, Ari também. Para todo mundo que estava aqui, muito obrigada pelo tempo e atenção de vocês. Eu espero de verdade ter contribuído. O meu canal de comunicação com vocês está totalmente aberto. Sintam-se à vontade para mandar mensagem, para perguntar, para bater um papo. Somos um grupo muito potente. A gente tem muito para aprender, para evoluir, para compartilhar, para ajudar e que a gente possa fazer isso com tudo aquilo que a gente tem de melhor. Muitas vendas para vocês, muita prosperidade e a gente se vê em breve, com certeza absoluta. Ari, sabe o que eu queria tentar fazer? Tirar uma foto que eu aparecendo todo mundo, sabe? Claro, quem puder abrir a câmera, fica à vontade, mulheres. Eu sei que tem gente cozinhando. Vamos lá. Faz parte, gente. Gente, duas reuniões aqui. Não, mas fazendo reunião. Muito bom. A Ci tá trabalhando, tá no Empório. É isso. Todo mundo. Ó, pra você ter ideia, tem gente dos Estados Unidos presente, tá? Tem Nossa, gente que de todo chique. Tem mesmo. Tô aqui anotando tudo. Muito bom. Obrigada, viu, mulheres? Boa noite a todas. É isso aí, vamos vender. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Até Boa breve. noite. Boa noite, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. É isso.